Realizar o sonho de ter um motorhome ou um mini motorhome como esse pode ser muito mais barato do que você imagina. Quando a gente estava no processo de construção da Bebezona aqui, o nosso mini motorhome artesanal, a gente recebeu essa pergunta aqui, ó. E a gente percebeu que quando a gente também estava no processo de comprar o carro e começar a montagem, a gente também tinha muita dúvida quando estava no projeto ali de quanto que ia custar. E a gente procurava muita coisa na internet, tinha muito mais conteúdo sobre o valor de montagem de Kombi ou de van e valores que chegavam assim a um preço bem absurdo, completamente fora do padrão do que a gente conseguiria pagar ou queria pagar naquele momento pelo estilo de viagem que a gente tem. Então a gente decidiu fazer esse vídeo aqui para vocês terem uma ideia de quanto custa montar um motorhome dentro de um carro. E assim como a gente fez no vídeo de apresentação da Bebezona aqui no tour do nosso carro, a gente capitulou esse vídeo aqui em várias partes para você poder assistir agora com a gente e depois poder voltar também para tirar suas dúvidas. E esses capítulos são: preparação para construção, madeiras e estrutura, colchão, elétrica, cozinha, ventilação, blackouts e cortinas, decoração e finalmente documentação do carro. E só um toquezinho para a gente começar esse vídeo, rapaziada. Hoje a gente não vai falar sobre valor de carro, revisão, manutenção, porque a gente entende que esse é um conteúdo para ajudar vocês a ilustrar quanto custaria para ter uma casinha dentro de um carro. Pode ser no carro que você já tenha ou um outro que você queira comprar aí, né? Tem gente viajando de Fiorino, Uno, Pajero igual a nossa, Defender, tem carro pra um caramba aí que a galera transforma em casa. Então é mais para ilustrar e ter uma ideia de quanto custa morar dentro de um carro. A gente vai fazer um vídeo no futuro sobre a Bebezona, né? O carro, a compra, tudo que a gente fez de revisão e manutenção para deixar ela redonda para a estrada. Então se inscreve para ver esse vídeo lá na frente. E a gente vai deixar aqui também na descrição todos os links dos fornecedores e dos produtos que a gente comprou para a Bebezona. Então bora começar esse contador aí, galera, para vocês entenderem quanto custou a Bebezona. E esse aqui, ó, esse é o valor total que deu no final das contas a construção da Bebezona. Já incluído móvel, colchão, elétrica, inclusive a documentação do carro. Então esse é o valor total que deu. E agora a gente vai esmiuçando passo a passo, né, capítulo a capítulo, cada valorzinho dentro do carro. Começando o primeiro capítulo voltando no tempo, antes de a gente começar a construir, foi quando a gente tirou os bancos da Bebezona e começou a analisar o que ela tinha. A primeira coisa que a gente encontrou, a gente já sabia, ela tinha um pouco de ferrugem ali na região do Al Capone, onde é nosso porão hoje. Então a primeira coisa que a gente fez foi tirar os parafusos ali que tinham ferrugem e tratar eles. E para isso a gente comprou algumas coisas. Eu anotei aqui para eu poder lembrar. Um PCF, que é um tratador de ferrugem, que foi R$39 e a gente usou muito pouquinho, mas precisou comprar o pote. O Wash Prime, que foi R$50, que a gente usou para pintar a parte de fora, inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando eu fazendo esse tratamento. Depois a gente pintou tudo com um spray de tinta fosca, não é a cor da Bebezona, mas ficou tinindo, ficou bem bonito lá embaixo. A gente protegeu a parte da carroceria para poder colocar a madeira com manta asfáltica, então a gente colocou alguns pedaços, que inclusive ajudou a gente a nivelar a madeira na hora da gente colocar e ajuda também com o isolamento térmico, que foi R$52,90. E a gente usou luva de borracha, pincel, potinho e um kit de escova metálica para ajudar a gente a esfregar, mais lixa. Isso no total a gente gastou em torno de R$35, comprando em vários lugares aqui pela cidade de Araraquara. E o total que a gente gastou para essa preparação foi de R$197 aproximado. Eu falo aproximado porque às vezes a gente tem que voltar a pegar um pedaço de lixa, então a gente tem ali mais ou menos uma conta por cima das lixas que a gente usou, até a gente arredondar um pouquinho mais para cima. Nesse caso, esses valores não constam mão de obra, porque foi feito pela gente. Então foi tudo o que a gente estudou, procurando na internet como tratar, e até hoje a gente deu uma checada ultimamente, ficou certinho. Então a gente tenta de olho ali se não tá juntando água, e depois a gente ainda colocou um pedacinho de EVA, que ele vai estar nos custos mais pra frente, ali na hora que a gente for fazer a montagem. Mas ele também tá ali no Al Capone. E a segunda parte aqui do nosso vídeo é a madeira e a estrutura do móvel que a gente fez aqui para a Bebezona, né? A gente usou 2 chapas de madeira de compensado naval. A gente comprou tudo aqui na Madeireiros Mini, em Araraquara. E quando a gente fez a conta das ferramentas, né, de serra tico-tico, serra disco para poder montar, a gente viu que seria muito caro e compensou fazer os cortes básicos em cima do molde direto na madeireira. Então a gente gastou R$860 com as 2 chapas de madeira
e 328 com o corte. Então já veio tudo redondinho, prontinho para a gente poder ir furando e encaixando a parte de base do móvel. Para fazer a parte das gavetas aqui atrás, a gente utilizou 4 corrediças telescópicas, né, para poder encaixar as gavetas. As gavetas já estavam incluídas no corte das madeiras, então tá no preço das madeiras, e as corrediças eram R$20 cada uma para poder fechar o gaveteiro. Para poder prender todo o móvel aqui no carro, a gente usou as furações que eram do próprio carro, né, que saiu aqui do cinto de segurança e dos bancos. Então a gente foi lá e comprou o parafuso do mesmo tamanho que é o parafuso do carro, só que num comprimento maior para poder passar pela madeira, então ele está todo preso na própria furação. De parafusos a gente gastou R$50 para comprar, a gente comprou uns errados ali, né, centímetros a mais ou a menos para poder dar o tamanho do móvel e fazer os testes, e a gente comprou um de cada um a mais também para levar de reserva. A gente comprou isso daqui na Aramac, em Araraquara, também é uma loja de parafusos que deu conta do recado, tudo que a gente precisou tinha lá. E durante o processo a gente teve que voltar algumas vezes na madeireira para comprar verniz, pincelzinho, lixa, né, umas coisas assim, mais parafuso para poder fechar o tampo. Então teve uns valores extras aí que a gente colocou aqui também. Então, para entender o valor final da montagem do móvel, foi R$860 das madeiras, R$328 do corte, R$80 de corrediça das gavetas, R$250 dessas outras coisas que eu acabei de falar, verniz, lixa, parafusos em geral, R$50 dos parafusos para prender o móvel no carro e R$20 de uma broca que a gente teve que comprar, uma broca 11 ou 12 milímetros, se eu não me engano, para poder fazer a largura do parafuso, que era uma broca que não tinha no nosso kit de ferramenta, né? Era uma broca um pouco mais grossa da parafusadeira, a gente teve que comprar também e deu um total de R$1.688 de madeira, móvel e esses outros detalhes que a gente colocou. E de ferramenta, rapaziada, a gente acabou não tendo nenhum gasto, porque a gente já tinha os kits de broca e parafusadeira e furadeira, que é uma só, né? Que a gente comprou uma portátil na Leroy Merlin da Vesco, a gente vai deixar o link também lá. E a serra tico-tico a gente acabou conseguindo emprestada no finalzinho para fazer os furos aqui do tampão, né? Do nosso armário que fica embaixo do colchão. Um amigo meu de infância aqui no interior, o Betinho, emprestou uma serrinha tico-tico pra gente, então... Valeu, Beto! O próximo passo do que a gente gastou para construir a Bebezona foi o nosso colchão. E eu tenho que dizer que esse foi o melhor investimento que a gente já fez na vida. Porque ele é extremamente confortável e eu juro por Deus que todas as vezes que a gente tem que dormir fora da Bebezona, eu sinto falta dele. Desse colchão maravilhoso. Mas vamos lá. A gente fez ele com o Flávio, inicialmente a minha ideia, graças a Deus deu errado, era fazer o colchão. Eu achava que ia ser super fácil, mas quando a gente começou a buscar informação sobre espuma, material, como a gente ia costurar, acabou virando meio confuso. E no dia que a gente estava procurando informação, a gente foi numa tapeçaria aqui em Araraquara, a Arte Nise, e a gente falou com o Flávio. Ele foi sensacional do primeiro momento, ajudou a gente a escolher a espuma. A gente queria uma espuma menor, ele falou, não, pra vocês uma espuma maior vai fazer muito mais sentido. E a gente deu ouvidos a ele e ficou essa perfeição de colchão que a gente tem. A densidade dele é D33 e a gente escolheu uma espuma de 10 centímetros. Em volta dela ele fez um encapado com uma espuma para ficar um pouquinho mais fofinho. E o tecido que a gente usou foi o Aquablock. Caso a gente derrubasse alguma coisa no carro, a gente tinha como proteger o colchão. E aí a gente fez o quê? Foi o seguinte, ficou R$1.100 e ele dividiu ele em duas partes. Nosso colchão é dividido aqui no meio, então fica só essa parte de divisão. O colchão interesse do Eduardo, mais a parte da frente, que o Flávio cortou para o Eduardo poder fazer o anexo dele para ficar o colchão no tamanho para ele dormir. E a minha parte que ele cortou ali no tamanho da geladeira para a gente poder dormir também. Então a gente só divide ele no meio para a gente poder acessar os armários. E o total foi R$1.100. E a próxima parte que a gente vai falar um pouquinho para vocês é da nossa cozinha, que tá aqui, ó, nessas gavetas ali na frente com a geladeira. Foi uma parte que a gente deu uma atençãozinha bem boa aí, porque a gente sabia que ia passar um tempão na estrada. Então a gente gastou na cozinha. Geladeira, R$1.999, já incluso o frete, que foi quase duzentão. E a gente recebeu uma dica bem boa quando a gente foi primeiro no Inmetro ver a documentação do carro. A gente encontrou com o Fabu da Filomena Estradeira e ele deu uma dica pra gente, falou assim, cara, espera novembro para comprar a geladeira. Na Black Friday o preço cai bastante. Isso era comecinho de outubro, a gente tava na fase de montagem do carro ainda e a dica foi bem boa. Saiu a diferença de preço que era R$2.400, R$2.300
para 1.800, né? E mais um pouquinho aí do frete. Então foi uma diferencinha de quase 500 pilas no final da conta. O fogão, a gente comprou duas cerâmicas da Náutica por R$189. A gente gastou de prato, né? Uns pratinhos de plástico que a gente tem 16 pilas. Um processador 12 volts que a gente usa para cortar cebola e fazer aquele arrozão, R$31,90. Os potinhos de porta-tempero que a Má procurou até achar, foram R$10. Os potes, R$15. A gente comprou uma frigideira com tampa bem boa para poder fazer aquele rangão por 79 pilas. Uma pia dobrável por R$30. O escorredor de macarrão dobrável por R$25. E uns utensílios em geral aí que a gente já tinha, que fazia parte da nossa casa antes de comprar a bebezona. E o total foi de R$2.394,90. E uma coisa que é muito legal falar também, rapaziadinha, é você entender um pouco aí da sua viagem, de como você planeja a sua viagem, não só para a cozinha, mas também para toda a construção do carro, né? Então é isso que vai regrar toda a construção sua, não só porque um fogão é bom ou outra coisa do tipo, né? Tem muita gente que tá em van ou Kombi, né? Tem aquele fogãozinho da Venax com duas bocas e forno, e faz bolinho, e faz pão de queijo. Então é uma coisa que é muito legal, mas pra gente, a gente queria também ter a experiência de comer mais fora do carro, né? Então a gente tem as opções boas e velhas Marmitex, que agrada muito a gente quiser uma comida um pouco mais complexa. Comidinha local, comidinha de rua, que a gente também gosta bastante das cidades que a gente está passando. E a gente optou por um fogão de uma boca só, então, para poder fazer mais um café da manhã, aquele pãozinho na chapa, ou um rango mais rápido, né? Um arroz com alguma misturinha, um estrogonofe, carne moída, ou um macarrão, uma coisa mais simples. Quando a gente quiser alguma coisa mais complexa, a gente tem a opção de comer fora, para poder curtir um pouquinho mais a viagem. Então essa é uma dica legal para você entender na hora de você construir o seu carro. Presta atenção no que você gosta, no estilo de viagem que você tem, não só porque esse produto é bom ou não. Vai no que você tem intenção de conhecer do Brasil quando você for construir o seu motorhome. Agora vamos falar sobre a elétrica do carro. Essa foi uma das partes que a gente mais estudou para fazer, porque era super difícil para a gente entender. Mas a gente comprou bastante coisa e hoje o que importa é que tá funcionando. Então bora a lista pra gente ver o quanto a gente gastou. A gente tem uma placa solar que foi R$350, é uma placa solar de 150. A nossa bateria é da Moura e ela foi R$1.700, e ela foi esse valor porque a gente não tinha o casco dela. Então a gente precisou, além de comprar a bateria, comprar o casco. O que importa é que a gente uma hora vai recuperar esse dinheiro. A nossa controladora foi R$50. A gente comprou diversas fiações de 4mm, 6, 25 e 2mm para fazer toda a ligação elétrica, e a gente gastou em torno de R$200 com todos os fios. A gente tem conectores que a gente gastou R$50. A gente tem a caixa de fusível automotivo que faz a proteção, que foi R$150. A gente tem um digitor de corrente contínua que foi R$110. A gente tem 4 tomadas no carro, sendo duas um kit, que foi R$70, e as duas tomadas soltas 12 volts aquáticas que a gente tem ali, são marítimas na verdade, né? Ficam ali na parte de trás, foram R$60, porque foi 30 cada uma. A gente tem um inversor de carga que a gente usa lá na frente, de 300 watts, que foi R$170. A gente tem o nosso power bank, o nosso carregador solar, que a gente usa ele foi R$260. E ao longo da viagem a gente acabou comprando, a gente ficou sem bateria um dia porque estava muito nublado lá no sul, e a gente adicionou no nosso kit um carregador portátil, que é um carregador Smart de 6 amperes, ele custou R$160. Para o nosso kit total da elétrica a gente gastou R$3.300. E pra gente valeu bastante a pena, porque o que a gente usa no carro é bem pouquinha coisa para poder ligar nas tomadas, que são só os ventiladores, o inversor às vezes na parte da frente, muito pouco, muito raro atrás, e a nossa geladeira. E então a gente fica com pouquíssima coisa ligada no carro, é mais pra gente manter tudo funcionando, porque a nossa ideia era sempre poder carregar. Por exemplo, a nossa luminária, como eu já falei pra vocês, ela pode ser carregada em qualquer lugar, então a gente acaba levando ela junto com a gente quando a gente tem alguma tomada, então não precisa de tanta energia assim no carro, só para manter o básico mesmo. Um adendo que eu vou fazer para vocês é que a gente acabou de fazer o tour da Bebezona em poucos vídeos atrás, mas a gente já teve uma convivência maior com o carro depois daquele vídeo. Hoje, a única coisa que a gente mudaria no nosso kit a gente não compraria mais uma bateria de chumbo ácido,
porque as baterias de lítio já avançaram no mercado e elas já têm um preço competitivo em relação à durabilidade. A gente sabe que com o uso da nossa bateria de chumbo, ela vai durar mais ou menos um ano e meio, já do que ela já tem de utilização, no máximo, e a gente vai precisar substituir. Já as baterias de lítio têm uma durabilidade muito maior, podendo chegar até 10 ou 15 anos, dependendo da bateria que você escolhe. Então essa seria a única mudança nesses valores que a gente faria aqui no carro e provavelmente futuramente a gente vai trocar. A nossa única dúvida é se a gente vai manter a bateria que a gente tem e a estrutura de energia que a gente tem, porque a gente comprou tudo sendo 12 volts, ou se a gente vai adquirir uma das estações, umas estações de recarga que hoje também já tem no mercado, porque aí elas têm uma porta só 12 volts e pra gente teria que mudar todos os equipamentos. E agora, rapaziada, de uma parte que a gente, vital pra gente aí, foi uma das partes que a gente mais priorizou na construção do carro, que a gente achava mais importante, que era a ventilação e se sentir confortável aqui dentro da Bebezona, né? Afinal de contas, é um carro, por maior que ele seja, por mais espaçoso, confortável que seja o colchão, geladeirinha com água gelada lá dentro, é um carro, rapaziada. Então, se você não atentar com a ventilação ali dentro, você vai se sentir claustrofóbico ali e vai ser incômodo, especialmente para dormir. Então é uma parte que a gente teve que construir com toda a atenção ali. Não ficou caro, mas ficou super redonda. Então a gente tem ventiladores aqui na porta de trás, a gente tem ventilador lá na frente. A gente fez um sisteminha de entrada de ar de fora para dentro, que a gente pegou uma ideia de 2 canais e misturou as duas, né? A gente tinha visto o Otaviano do Vendo Mundo Afora fazendo com ventoinha de computador e o pessoal do Gerando Mapas fazendo com grelha, uma grade lá fora. A gente falou, opa, juntou as duas coisas ali e ficou um sisteminha, ficou bem bacana. Então puxa um arzinho fresco lá de dentro e a gente usa um umidificador de água aqui que solta uma névoa em cima do ventilador. Isso joga para dentro do carro e fica fresquinho lá dentro, diminui bem a temperatura do carro e faz um turbilhão de vento. Teve dia de calor que a gente teve que se cobrir para dormir e ficou bem confortável. Então, para fazer esse sistema, a gente colocou 4 ventoinhas de computador que a gente comprou num kit no Mercado Livre por R$ 37,90, 2 grades de ventilação por R$ 86, as madeiras MDF para fazer a cara ali foi R$ 10 cada uma, adesivo vinílico para poder colocar em volta e deixá-la impermeável, R$ 25,00 o metro, o verniz para passar antes do adesivo, R$ 27,00 uma latinha pequena, usa bem pouquinho, mas tem que comprar a lata, a borracha do vidro automotivo foi R$ 12,00 o metro para poder fazer o suporte e fechar. Fio e engate rápido, a gente gastou R$ 15,00 para poder fazer essas ligações e o engate rápido para poder ligar na bateria. Os ventiladores duplos da Canup, R$ 180,00, né? A gente comprou 2. Um ventilador e umidificador para dia que é um pouco mais cabuloso aí de calor. A gente tem uma outra opção que é um ventilador maior que solta 5 águas ali, então deixa mais fresco ainda, 129 pilas. O umidificador que foi R$ 40,00 e 8 pilas o metro do velcro para poder pregar tudo no carro e fazer funcionar, com um total de R$ 570,80. A gente criou esse sistema de ventilação com ventilador, umidificador, arzinho externo e um backup para levar em dia mais quente. Agora a gente vai falar sobre os nossos blackouts e cortinas. Nos blackouts a gente teve que fazer 2 vezes. Então eu vou passar o valor das 2 vezes que a gente fez e o que a gente acertou. A primeira vez que a gente fez os blackouts, a gente usou o material de papelão de tapeceiro, o tecido de bagum e a manta asfáltica que tinha sobrado da nossa montagem, para fazer ela de isolante térmico. Ele funcionava? Muito. Ele isolava do frio? Pra caramba. A gente nunca passou frio na Bebezona, mesmo pegando dias muito gelados lá em Floripa. Mas, o que aconteceu? Ele era muito pesado e nos dias de sol, ele ficava pesado o suficiente e caía da janela. Então a gente acabava acordando às vezes com um blackout na cara, o que não era uma coisa que a gente queria e não era satisfatório. Então a gente entendeu que ele estava muito pesado e não estava assumindo o papel que a gente gostaria que ele tivesse, então a gente trocou o material. Mas no bagum a gente tinha gastado R$ 56,00, porque era R$ 23,00 o metro, a gente comprou 2 metros para fazer. E o papelão de tapeceiro foi R$ 30,00 a chapa. O bom do papelão de tapeceiro é que sobrou um pedaço dessa parte pra gente fazer o nosso corta-vento do nosso fogão. Então não foi tudo perdido. Inclusive a manta asfáltica também tá lá naquele pedaço. Já quando a gente já tava em Floripa, foi quando a gente fez o nosso tour. Se você não assistiu, vamos deixar o card aqui pra você poder assistir o tour da Bebezona e entender o que eu tô falando. Lá em Floripa foi quando a gente notou que os blackouts não iam funcionar mesmo e a gente resolveu trocar. Então lá a gente comprou um rolo de
Etaflon térmico, que a gente comprou por pedaço, a gente comprou 2 metros e foi R$12 o metro, então ficou R$24. A gente comprou adesivo vinílico fosco, que a gente, pra fazer adesivo de carro mesmo, a gente comprou numa loja de carros lá, que se eu não me engano chama O Rei do Adesivo, mas eu vou deixar o nome da loja certinho na descrição. E foi R$25 o metro. A gente comprou ventosas, muitas ventosas. A gente gastou em torno de R$25, mas a gente deveria ter comprado mais. E mais pra frente eu vou explicar pra vocês, porque ficou muito bom, muito funcional. A gente acabou usando no carro inteiro as ventosas. A gente comprou um tecido pra cortina na frente. A cortina funcionou, deu super certo. E a nossa cortina lá na frente a gente fez com um tecido blackout. E a gente pediu pra uma costureira aqui em Araraquara colocar os ilhós pra gente. E no total ficou R$40 já com ilhós. E a costura foi feita por mim pela primeira vez, então tá torto, então tá perfeito. Se você um dia for vir ver esse carro, tem que falar que a cortina ficou bonita, porque foi a primeira vez que eu botei a mão na máquina de costura na vida. E pra gente fazer o nosso trilho de cortina, a gente utilizou um elástico, aqueles elásticos de prender pra moto, sabe? Que tem um gancho de cada lado, funciona super bem. E quando ele tá nas horas vagas, ele é nosso varal de toalha. E aí no total a gente gastou nesse elástico R$15. O total para o nosso blackout, para esse carro ficar uma escuridão maravilhosa, foi R$215. Tem um detalhe, na nossa cortina na frente, a gente não vedou o carro 100%, a gente não veda a nossa cabine. E muita gente deve se perguntar por quê. A gente deixou um espaço, a nossa cortina veda só a parte de onde fica para trás. Caso a gente tenha alguma emergência, a gente não precisa tirar nada do vidro da frente. E a nossa cortina e o nosso blackout veda toda a parte onde a gente dorme, a parte da casa. E assim a gente fica com liberdade. Caso a gente escute alguma coisa, se sinta de alguma forma inseguro onde a gente está, é só a gente sentar aqui na cama, que por cima a gente já consegue ver rapidamente o vidro lá fora, sem a pessoa ver tanto a gente aqui dentro, porque tá bem escuro. Então a gente conseguiu fazer isso como um plano de segurança para onde a gente está dormindo. Ficou muito bom, mas os blackouts foram uma das coisas que a gente precisou mudar no carro, mas valeu muito a pena fazer essa mudança porque ficou perfeito. Agora vamos falar de uma outra parte que eu queria e ainda vou ampliar, como toda pessoa que tem um motorhome vai sempre querendo trocar coisas, não é diferente aqui, que é a decoração da nossa casa. Não era muito grande, mas a gente tinha algumas coisas que a gente podia fazer para deixar a nossa casa com cara de casinha. Era isso que eu queria, que o carro, quando a gente olhasse para ele, a gente tivesse falado, ah, nossa casinha. Então era isso que a gente queria. Então eu comprei essa planta, eu fiz o Eduardo comprar uma planta com vasinho. O vasinho não foi porque ele era grande, mas a plantinha a gente sempre coloca aqui, fica sempre penduradinha para dar um ar que a gente tá em algum lugar mais verdinho, mesmo quando a gente tá parado num posto de gasolina. A gente comprou essa manta. Deixa eu atualizar aqui para vocês os valores. Então vamos lá. Essa plantinha artificial a gente pagou R$30 nela no Mercado Livre. A nossa manta terracota foi R$39. Nós temos uma luminária que ela não tá aqui, ela tá em algum canto do carro, porque sempre é assim, porque ela é móvel. E a gente gastou nela R$62 e ela é perfeita, porque ela é dimerizada, tem cor quente e fria e as duas juntas. É perfeição. E fora, um adendo, ela é super resistente, porque essa coitada dessa luminária tem um imã. E ela já foi presa na parte de fora da porta e às vezes a gente esquece ela lá fora e caceta a porta nela. E ela sobrevive há muitos meses, ela já caiu, ela já rolou. Então nós vamos deixar o link do que a gente achar dela no Mercado Livre, porque essa vale a pena. Fora que ela tem aqui uma partezinha de imã que a gente coloca ela aqui e ela fica perfeita. E ela sozinha ilumina toda a parte da casa que a gente precisa. Ela dura mais ou menos aí umas 3 horas ligada, então ela é super fácil de recarregar em qualquer lugar. Pensa num negócio bom, é essa luminária. Outra coisa que a gente comprou foram os adesivos que a gente vai colocar na nossa porta dos estados que a gente passou. E o Eduardo não colocou para esses adesivos aqui, mas ele vai colocar na edição final, porque ele não colocou na lista. E também tem o cheirinho do carro que a gente usa, o nosso cheirinho de carro que a gente usa aqui na parte de trás, porque lá na parte da frente da cabine a gente tem os cheirinhos da Gift for Cars, que patrocinou a gente, inclusive é os cheirinhos que a gente dá pra galera quando cruza com a gente pela estrada. Aqui atrás nosso cheirinho custa R$28, que é onde a gente joga, que é bem onde sai o diesel, né, aqui. Então a gente joga um pouquinho aqui na parte dos travesseiros para ficar cheiroso. E lembre, com sentimento de casinha. No total, para nossa decoração, foi R$159,90. O que valeu muito a pena, como eu disse para vocês, porque assim a gente se sente na nossa casa. E o último passo aqui na nossa lista de custos, rapaziada, é a documentação do carro. A gente optou por estar com o carro legalizado, documentadinho como motor casa, né? Como 2 lugares só, né? O carro tem 7 lugares, então a gente tirou os bancos, então documentou para 2 passageiros só. E o carro está 100% legalizado.
E isso tem um custo para poder acontecer, né? A gente fez toda a documentação no estado de São Paulo. Foi um pouco mais barato, a gente chegou a cotar e ver também em Santa Catarina para poder fazer lá, mas aqui era um pouquinho mais barata a taxa de metro, então a gente fez por aqui. Então, só para entender o processo, o primeiro passo que tem que fazer é pedir a autorização de alteração veicular. Você faz pelo Detran, manda um e-mail e tem os formulários lá certinho para você preencher tudo que você precisa fazer para poder fazer as alterações veiculares. No nosso caso aqui, a gente teve que preencher para poder alteração de passageiros, né, para 2 lugares de 7 para 2 e a transferência para motor casa. Então essa parte é grátis, é só pegar o formulário, preencher e mandar para o Detran. O segundo passo, com isso em mãos, autorização pronta, é ir no Inmetro fazer a vistoria do Inmetro, né? Aqui em São Paulo, na época ali, no final do ano passado, a taxa foi R$1.000. E tem valores aí que nem adianta colocar, porque aí vai de cada carro, né, rapaziada? O teste do Inmetro lá, a vistoria, ela é bem completa. Então, além da parte da casa, de imóvel, se está seguro ou não, eles vão checar a parte do carro, né? Placa elétrica, lanterna, farol, tudo funcionando, freio, eles fazem um teste bem completão lá. Então, se tiver alguma coisa no seu carro aí, freio em mau estado, uma seta que não está funcionando, tem que arrumar tudo antes de fazer a vistoria do Inmetro, senão eles desaprovam ali e seu carro tem que voltar e você tem que fazer de novo todo o processo. Depois que você sai do Inmetro com o CSV emitido, que é ao lado que eles dão lá, você vai para a vistoria de transferência, que é a mesma vistoria de fazer para compra e venda de carro, né? Então é para ver se não tem alteração de número de motor, alguma coisa do tipo, de chassi, se não foi feito nada fora do padrão. E essa é uma vistoria padrão, né? Como se fosse de compra e venda de carro. A gente fez na Decra, pagou R$120. E depois disso você vai poder ter de novo para emitir aí finalmente o CSV de motor casa. Aqui em São Paulo essa emissão ficou R$ 272,27, porque a gente já estava com o licenciamento do ano pago, já estava com todas as taxas pagas, então fica R$ 272,27. Se você não tem licenciamento ou outras taxas, tem que pagar tudo antes para daí emitir esse CSV final. Então, com esse valor total de R$ 1.397,27, Bebezona está definitivamente documentada como motor casa. Bom, galera, a gente espera que com o objetivo do nosso vídeo, que era mostrar o quanto a gente gastou na Bebezona, você não adie mais o seu sonho. Uma das coisas que a gente mais escutou nesses dias foi que era o sonho de todo mundo ter um mini motorhome ou um motorhome grande, mas que não faz porque acha que é muito caro. A gente mostrou que com uma montagem simples em relação a muitos motorhomes que a gente vê por aí, a gente já conseguiu sair pra estrada, a gente conseguiu ficar com conforto. Exato. E dormir bem, né, cara? Se curtir um pouquinho a viagem, assim. Então, tipo, quando a gente ouviu essa galera falando, todo mundo tem muita visão daquele motorhome de $500 mil, de R$1 milhão. E, cara, aí você tem que esperar se aposentar mesmo, ou você tem que estar com o cacau no bolso, rapaziada. Porque não é nosso caso. Não é nosso caso. Mas com um pouquinho menos, aí você viu o nosso com R$10 mil, a gente conseguiu fazer um carro para poder viajar, né? Então dá pra brincar. E com um pouco de conforto, tá, gente? A gente não viaja desconfortável, pois não. É. A Bebezona a tem gente dorme fora dela, a gente fica sofre. meio, porra, querendo dormir na Bebezona, porque ficou muito confortável. Pois cara. A gente sofre longe dela, é um sofrimento. A gente sempre tá falando sobre isso. E não necessariamente você precisa fazer um carro pra morar dentro, que nem a gente vai fazer uma grande viagem, um projeto mais longo, mas você pode fazer o carro pra final de semana, pra feriado, pra curtir e ver se realmente a vida na estrada é pra você. Se você quer sim fazer um projeto mais longo, aí você testa com um carro menor e depois junta seu R$500 mil aí vai fazer um baita carro, inclusive, rapaziada. Você também tem opções que você não precisa fazer desse jeito, né? Que sem documentar. Sem documentar o carro, dá pra dobrar o banco ali, cara. Tem gente que vende os móveis prontos, assim, empresa 4x4, tem gente em canal de YouTube aqui que vende projeto. A gente até vai deixar o contato da galera aqui na descrição também. Que você faz no porta-mala, deita o banco, o móvel passa por cima, você pode dormir. Chegou da viagem, tira esse móvel, o seu carro volta ao normal. E vida que segue. Usa durante a semana e tá tudo certo e fica bem mais barato. O que a gente tá falando pra vocês aqui importa é vocês conseguirem viajar. É conseguir conquistar o sonho de viajar. Não deixa pra um dia depois. Vai sendo devagarzinho, vai indo pra cidade perto. Não precisa ser viagens longas também, gente. Mas era isso. Nosso objetivo de fazer esse vídeo foi mostrar pra vocês que é possível. Sim. E testar a vida. É isso aí.
né? Já sabe, né? Você sabe se você tá testando essa vida, se você tá gostando desse tipo de vídeo, vem mais um monte de vídeo igual esse nesse canal. Então já se inscreve, deixa seu like, deixa aquele comentário que você chegou até aqui, que você viu. Se você achou caro ou barato a montagem da Bebezona, deixa pra gente saber sua opinião. Né? O que você faria de diferente aqui no carro pra gente poder ter ideias novas quando a gente for fazer aquela reforma na casa básica. E já sabe, né, rapaziadinha? Só vai. E se for, vai de estrada.